Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manifestar seus desejos com tanta naturalidade, enquanto outras tentam e nada acontece? Será que é sorte? Será que é talento especial? Ou será que existe uma lógica por trás disso? A resposta é clara. Existe sim uma fórmula, e ela é simples, mas como tudo que é poderoso, exige consciência, consistência e presença. Essa é a fórmula da manifestação. E hoje você vai entender como ela funciona e como aplicar imediatamente na sua vida. Antes de qualquer coisa, precisamos destruir um mito. Manifestar não é pensar positivo e esperar que o universo resolva tudo por você. Manifestar é um ato energético, emocional, vibracional e consciente. É criar por meio do que você sente, pensa, acredita e vive no seu interior. O que está do lado de fora é reflexo direto do que está do lado de dentro. A manifestação verdadeira não é sobre forçar o mundo a te dar algo, é sobre se tornar alguém que já está alinhado com aquilo que deseja, e isso muda tudo. A fórmula da manifestação é composta por 3 ingredientes centrais: pensamento, emoção e ação coerente. Quando esses 3 estão em alinhamento, o universo responde. Quando eles estão em conflito, você cria resistência e nada flui. Vamos começar pelo primeiro ponto, o pensamento. Tudo começa com um pensamento claro. A mente humana é como uma antena, captando e transmitindo sinais. Mas para que esses sinais tenham direção, você precisa ter clareza do que quer. Não basta dizer, quero uma vida melhor. O universo não entende vaguidão. Ele responde à especificidade. Você precisa visualizar o que quer, sentir como seria viver isso, detalhar com imagens, sons, contextos, emoções. Isso não é apenas imaginação, é criação de uma realidade energética. O cérebro não sabe a diferença entre algo vivido e algo imaginado com emoção. Portanto, toda vez que você visualiza com detalhes e intensidade, você está treinando seu sistema para reconhecer essa realidade como possível, e mais do que isso, como familiar. E o que é familiar se torna acessível. Agora, o segundo pilar da fórmula, a emoção. Esse é o ingrediente mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. O pensamento cria a imagem, mas é a emoção que dá vida a ela. A emoção é a frequência que você emite no campo quântico. E o campo responde à vibração, não às palavras. Você pode dizer, eu quero abundância, mas se vibra escassez, é a escassez que você está alimentando. Por isso, a prática mais importante não é pensar no que quer, é sentir como se já fosse real. É trazer para o agora o estado emocional daquilo que você deseja viver no futuro. Se quer amor, sinta amor agora. Se quer paz, cultive a paz interna. Se deseja prosperidade, agradeça como se já estivesse recebendo. Isso não é ilusão, é antecipação vibracional. E isso muda sua frequência, muda seu campo e começa a mudar a realidade que você atrai. Mas há um terceiro elemento que muitas pessoas ignoram: a ação coerente. Ação não significa correr atrás, agir com desespero, nem tentar controlar tudo. Ação coerente é aquela que nasce do alinhamento entre o que você pensa, sente e acredita. É um movimento natural, inspirado. É seguir aquele impulso sutil de fazer algo, falar com alguém, mudar de direção. É quando o universo começa a te mostrar caminhos e você responde com presença. Ação coerente também significa viver como se já fosse real. Comece a agir como a pessoa que você quer se tornar, como ela pensa, como ela fala, como ela se move, como ela reage. Quanto mais você encarna essa identidade agora, mais rápido você sintoniza com essa versão de realidade. Porque você não atrai o que quer, você atrai aquilo com o qual está vibracionalmente compatível. E aqui está o grande segredo. A manifestação não acontece no futuro, ela começa no agora.
O momento presente é a única ponte entre você e tudo o que deseja. Quando você vibra carência, esperando algo acontecer para então se sentir bem, você está postergando a manifestação. Mas quando você decide se sentir bem agora, mesmo que nada tenha mudado do lado de fora, você ativa o campo. Você envia um sinal claro: eu já sou isso. E o universo responde com situações compatíveis com esse estado. Agora que você conhece os 3 pilares, pensamento, emoção e ação coerente, vamos mergulhar mais fundo em como usar cada um deles para manifestar qualquer coisa, desde pequenas situações diárias até grandes transformações de vida. Porque a manifestação não é só sobre conquistar algo externo, ela é sobre se tornar alguém que vive em congruência energética com aquilo que deseja. Comecemos novamente pelo pensamento consciente. A mente, se não é observada, repete padrões antigos, e muitos desses padrões são autossabotadores. Não sou capaz, isso não é para mim, tudo dá errado comigo, eu nunca consigo. Esses pensamentos não são verdades, são programações e podem ser ressignificados, mas para isso é necessário atenção, presença. Você precisa aprender a observar o que está pensando com regularidade, porque a qualidade do seu pensamento determina a direção da sua energia. Um exercício poderoso é manter um diário mental. Todos os dias, anote os pensamentos mais frequentes que surgiram ao longo do dia, especialmente em momentos de estresse ou decisão. E pergunte-se: esse pensamento me aproxima ou me afasta do que eu desejo? Se a resposta for afasta, escolha um novo. Substitua, reprograme. Isso é neuroplasticidade aplicada. Com o tempo, seu cérebro começa a criar novos caminhos e os antigos perdem força. A emoção, como vimos, é o combustível vibracional da criação. E aqui vai uma chave poderosa. Emoção não é apenas o que você sente, é o que o seu corpo se acostumou a sentir. Muitas pessoas vivem em estados emocionais crônicos de medo, culpa, escassez. E mesmo quando as coisas vão bem, elas sentem ansiedade, porque o corpo foi programado para viver em estado de sobrevivência. Isso cria um ciclo, um vício. E para romper com esse padrão, você precisa ensinar o corpo a se acostumar com o prazer de viver bem. Como? Criando intencionalmente estados emocionais elevados todos os dias. Gratidão é o mais poderoso deles. A prática da gratidão consciente muda sua química, eleva sua vibração, traz foco para o que você já tem de bom. E isso envia um sinal claro ao universo: eu reconheço, eu valorizo, eu estou pronto para mais. Amor, admiração, entusiasmo, paz interior são todos estados que geram coerência no campo eletromagnético do seu corpo. E é essa coerência que começa a atrair uma nova realidade. Não espere se sentir diferente depois que algo mudar. Sinta diferente agora, para que algo mude. Isso é manifestação vibracional. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Seu corpo começa a preferir emoções elevadas. Sua mente começa a criar pensamentos mais claros. Você começa a vibrar em outra frequência e tudo ao seu redor começa a se reorganizar para acompanhar essa mudança. Agora, vamos ao terceiro ponto da fórmula: ação coerente. E aqui está um ponto-chave. Agir com coerência não é agir por desespero, é agir com inspiração, é fazer porque sente que é o momento certo, porque veio de dentro, não da pressão externa, porque está em sintonia com quem você está se tornando. Muitas pessoas confundem ação com esforço, mas a ação correta, quando nasce do estado vibracional certo, não exige luta, exige entrega. É como plantar uma semente em solo fértil. Você não precisa gritar para que ela cresça, você só precisa cuidar, regar, manter o ambiente propício. A manifestação funciona da mesma forma. Você age como quem já acredita.
como quem já confia, como quem já sabe que o que deseja está a caminho, ou melhor, já existe e está sendo colapsado no campo. Por isso, o seu agir pode ser um gesto simples: mandar uma mensagem, começar um curso, se posicionar com verdade, mudar o tom com alguém, cuidar de si. Cada pequena ação, quando carregada de consciência e emoção elevada, é um ato de criação. É um comando para o campo quântico, é um passo vibracional. E é aqui que a mágica começa a acontecer, quando o pensamento, emoção e ação estão dizendo a mesma coisa. Quando você pensa, sou próspero, sente gratidão e age com generosidade. Quando você pensa, sou amado, sente amor e age com gentileza. Quando você pensa, eu confio, sente paz e age com leveza. Esse é o estado de congruência energética que manifesta realidades com rapidez. A física quântica nos mostra que o campo de infinitas possibilidades responde ao estado do observador. Isso significa que a forma como você observa a vida, com medo, ou com fé, com dúvida ou com certeza, altera o tipo de realidade que colapsa para você. Não existe uma única linha de vida fixa. Existem milhares coexistindo, e sua frequência determina qual delas você sintoniza. O que você sente é o seu botão de sintonia, e você pode mudar isso a qualquer momento. Basta escolher, respirar, reorientar a mente e agir com presença. Não precisa estar tudo perfeito, não precisa entender tudo. Basta começar com consciência e repetir. Agora que você conhece a fórmula da manifestação, pensamento, emoção e ação coerente, surge a pergunta mais importante. Você está disposto a aplicar isso na sua vida, com presença e constância? Porque saber não é suficiente. Visualizar não é suficiente. Falar não é suficiente. Manifestar é viver aquilo que se deseja antes mesmo de vê-lo acontecer. E isso exige coragem, exige fé, exige decisão. Você pode repetir essa fórmula todos os dias, não como uma obrigação, mas como um ritual de alinhamento. Pense, ao acordar, você direciona sua mente para aquilo que deseja manifestar. Sente no seu corpo como se já fosse real e age, mesmo que com pequenos gestos, de forma coerente com essa nova realidade. Essa prática, feita com consciência, muda seu campo vibracional e, com o tempo, muda sua vida por completo. E aqui vai um detalhe poderoso. A realidade começa a dar sinais antes de se manifestar totalmente. As sincronicidades aumentam. Pequenas coincidências surgem. Você encontra pessoas, ideias, caminhos que antes pareciam invisíveis. Isso não é acaso. É o campo respondendo. É a frequência começando a atrair o que ressoa com ela. E nesse momento, você precisa fazer algo fundamental: manter o estado. Porque muita gente começa bem, visualiza, sente, age, mas quando não vê o resultado imediato, volta a duvidar, volta ao antigo eu, volta à escassez, e aí interrompe o processo. Mas a manifestação não é imediata, ela precisa de consistência. O campo quântico se reorganiza com base em frequência sustentada, não em picos emocionais. Por isso, o seu maior trabalho é manter o alinhamento mesmo sem provas externas. Confiança é o quarto ingrediente oculto da fórmula. Confiança no invisível. Confiança no processo. Confiança em si mesmo. A confiança é o que mantém a vibração alta, mesmo quando os olhos não veem. É o que sustenta a emoção elevada, mesmo quando a mente tenta puxar de volta para o medo. É o que transforma desejo em certeza. E certeza é o que colapsa a realidade mais rápido. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu cair? E se eu duvidar? E se eu vacilar? Tudo bem, isso faz parte. Não se trata de perfeição, se trata de retorno. Voltar para o centro, voltar para a intenção, voltar para o sentimento. A cada queda, voltar com mais força, mais consciência, mais compaixão por si mesmo. Isso é evolução vibracional, não é uma linha reta, é um espiral ascendente.
E quanto mais você pratica essa fórmula, mais natural ela se torna. Em pouco tempo você começa a manifestar pequenas coisas com facilidade. Depois, situações maiores. E quando percebe, está vivendo uma realidade completamente diferente. Não porque lutou para conquistá-la, mas porque se tornou alguém que naturalmente atrai isso. Você manifesta o que vibra, o que sustenta, o que repete com emoção, o que honra com ação e, principalmente, o que você sente como verdade dentro de si. Se você sente escassez, por mais que pense em abundância, ela não vem. Mas se você sente gratidão, mesmo por pouco, o universo responde com mais. Se você age como quem não merece, o mundo confirma isso. Mas se você se movimenta como alguém digno, inteiro, confiante, a realidade começa a te tratar assim também, porque o mundo é o espelho do seu estado de ser. E quando você muda o estado interno, o reflexo inevitavelmente muda. Então pare por um instante agora. Respire fundo, feche os olhos e pense em algo que deseja manifestar, algo real, algo que pulsa aí dentro. Sinta como seria viver isso agora. Imagine com detalhes. Veja, ouça, sinta. E depois, pergunte-se: como posso agir hoje como alguém que já vive isso? Essa é a chave, essa é a ponte, esse é o caminho. A manifestação não está no futuro, ela está aqui, no agora, no único momento em que você pode escolher, pensar com intenção, sentir com verdade, agir com alinhamento e repetir. Porque o universo ama repetição vibracional, ama consistência energética, ama quando você mostra todos os dias que está comprometido com a sua nova realidade. Você não precisa correr atrás do que quer, você precisa vibrar como se já tivesse chegado. Você não precisa implorar, você precisa se alinhar, você não precisa controlar, você precisa confiar, porque o universo responde à vibração, não à urgência. Essa é a fórmula da manifestação e ela está agora nas suas mãos. Use com consciência, use com verdade, use com amor e lembre-se, o que você quer também está te procurando. O que você deseja também deseja ser vivido por você. O que você sonha já existe como possibilidade. Cabe a você se tornar alguém compatível com isso. E isso começa hoje, com um pensamento, um sentimento, uma ação, repetidos com presença. Essa é a sua fórmula. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.